Fala aí, rapaziada, belezinha? É hoje que a gente acaba com essa polêmica, ou pelo menos põe mais lenha na fogueira. Foram 3 dias de trabalho duro, edição, teste, brincando de fazer gráfico no Excel, mas aí eu acho que o resultado valeu a pena. Bom, para quem tá meio por fora do assunto, há um tempo atrás, a Nvidia lançou a tal da SLI HB Bridge. Isso aqui é um modelo da MSI, mas a gente tem outros modelos. Uma ponte com mais banda do que as anteriores flexíveis. E por esse motivo ela afirma que seria ideal para a gente rodar resoluções a partir de 4K em monitores acima de 120 Hz. Até aí tudo bem, qual o problema em se evoluir? A questão é que além do fato da ponte não ter mostrado resultados consistentes na mão de quem já testou, a danada ainda custa os olhos da cara. O preço deve estar entre 40 e 60 dólares e para vocês aí no Brasil seguramente vai sair por aproximadamente 300 reais. Mas o ponto central dessa discussão não está nem em cima do valor da ponte HB, mas sim em cima do seu desempenho. Será que precisamos de uma ponte HB para rodar resoluções a partir de 4K? Será que com ela não teremos só um aumento de FPS máximo, mínimo e médio, mas também uma melhora na questão do stuttering, que são aquelas pequenas travadinhas na hora da gameplay? O uso de duas pontes antigas supriria o uso de uma ponte HB? Alguns sites já fizeram testes no que diz respeito a FPS médio, mínimo e máximo, mas nenhum deles, até onde eu sei, se aprofundou em fazer um teste um pouco mais completo, fazer uma análise frame a frame para saber se a ponte HB realmente acaba ou diminui o stuttering. O que vemos por aí afora são pessoas afirmando que a ponte HB definitivamente seria a solução para as pequenas travadinhas. Todas elas falam isso sem qualquer embasamento técnico, sem um vídeo para poder provar o que estão falando. Enfim, parecem mais fanboys defendendo uma marca do que qualquer outra coisa. E foi em cima dessa deficiência e inconsistência dos testes já apresentados que eu apareci. E a partir de agora faremos uma análise de todos os frames gerados nos testes, não só com uma ponte HB, mas também com uma e duas pontes legado, para a gente saber qual é a melhor opção para o 4K. Bom, deixa eu só fazer algumas observações antes dos testes. Primeiro, todos os testes e benchmarks foram feitos diversas vezes para que a gente pudesse comprovar uma consistência nos resultados. Segundo, o que vocês assistirão no vídeo são pequenos trechos dos testes e benchmarks realizados. Isso foi feito para deixar o vídeo um pouco mais curto e dinâmico. Porém, os resultados são referentes aos testes completos. Terceiro, os resultados foram obtidos sem o impacto do Shadow Play. Bom, rapaziada, dito isso, fiquem com os testes. Bom, rapaziada, vocês puderam perceber que na questão de FPS médio, mínimo e máximo, no Tomb Raider, a ponte HB não mostrou uma vantagem que justifique a compra. Agora vamos fazer aí uma análise um pouquinho mais aprofundada, vamos analisar frame a frame, vamos ver se a ponte HB mostra algum tipo de vantagem. Bom, aqui vocês têm um gráfico, né? Isso aqui é da nossa ponte legado, uma só apenas. Deixa eu explicar aqui para vocês, essa linha tracejada é o nosso FPS médio, que foi de 86. Essa linha aqui de baixo, nós temos a linha aí dos 60 FPS e logo abaixo a linha dos 30. Cada pontinho desse daqui, rapaziada, azulzinho, representa um frame. Aqui nós temos simplesmente todos os frames do teste. São 5.000 frames no geral. Então nada escapa desse teste aqui. Se a gente tiver uma engasgada no jogo, um frame que tenha sido abaixo dos 30, ele apareceria aqui nesse gráfico. Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns frames abaixo de 60, pouquíssimos.
alguns. Aqui mais para trás não tem mais nada. E nenhum frame abaixo dos 30. Isso significa que a nossa gameplay seria muito fluida, muito suave, muito interessante. A gente não teria engasgadinha nenhuma, stutter nem nada. Certo? Isso aqui, uma ponte legado. Vamos aqui passar para 2 pontes legado. Bom, aqui mesma coisa, a gente tem aqui alguns frames abaixo da linha dos 60. Nenhum abaixo da linha dos 30. Pelo gráfico, aqui uma ponte legado, acho que isso é um pouquinho melhor do que 2 pontes legado. Mas ainda a gente não teria nenhum problema com travamento, nenhum tipo de engasgada, nenhum stutter em nada. A gameplay seria muito, muito boa mesmo. Vamos fazer uma análise agora da nossa ponte HB em verdinho. Bom, um pouquinho mais consistente, é verdade. Aqui nossa linha de média, 87 FPS. Aqui a gente tem um pequeno aglomeradinho que foi abaixo dos 60. Nenhum frame abaixo dos 30. Mesma coisa, a gente teria uma gameplay muito suave, sem nenhum tipo de travamento. Então, nos 3 casos, a nossa gameplay passaria por uma gameplay muito fluida, sem qualquer tipo de travamento. Nenhuma apresentou qualquer frame abaixo de 30. Bom, pelo menos no Tomb Raider ficou claro que não temos nenhuma vantagem em adicionar uma ponte HB. Mas vamos lá, vamos analisar os outros games. Bom, em relação ao FPS médio, mínimo e máximo no Metro Last Light Redux, de novo, mesma coisa, a ponte HB não mostrou uma eficiência, uma vantagem que justificaria a compra, mas vamos fazer aqui a análise um pouquinho mais completa. Bom, aqui uma ponte legado em azulzinho. Aqui o tracejado, nosso FPS médio, novamente, 88. Aqui a linha dos 60 e a linha dos 30. Tivemos um frame aqui, abaixo dos... Na verdade, beliscando os 30. Mas de resto tá normal. Nada abaixo do esperado. A gente ainda não teria stuttering, não teria travamento. Aqui tudo que tiver acima dos 88. Enfim, aqui vocês têm 180. Aqui em alguns momentos batendo 180 FPS, enfim. Vamos analisar 2 agora. Muito parecido o desenho. A maneira com que os frames foram gerados, muito parecido. Nenhum frame abaixo de 30 aqui. A gente teve ali no caso de um framezinho aqui, que beliscou 30, mas isso aqui pode ter sido uma variação tola, às vezes não é nem do jogo, não é nem por conta da ponte, enfim. Muito parecido, a gente não teria nenhum tipo de travamento na gameplay, nenhum stuttering. Daria para jogar sossegado o jogo. E vamos analisar agora nossa ponte HB, em verdinho. Tá muito parecido os desenhos, né? A gente teve aqui uma média de 88. 2 a gente teve também 88. Nos 3 casos a média de 88 FPS. Em nenhum dos casos a gente teria... Aqui a gente tem uma pequena quedinha. Um frame aí abaixo dos 30 na HB. Mas isso aqui, como eu falei para vocês, como não é uma constante... Isso aqui pode ter sido uma pequena variação do sistema mesmo e a gente ter tido um frame abaixo aí da média. Mas fazendo análise aqui um pouquinho mais detalhada, também não se justifica o investimento numa ponte HB, no caso aí do Metro Last Light Redux. Mas vamos lá, vamos continuar com as análises aqui, vamos ver se a gente acha algum game em que a ponte HB se mostre mais eficiente do que as demais.
Mais uma vez, em relação a FPS médio, mínimo e máximo, no Deus Ex a ponte HB não se mostrou uma vantagem, mas vamos fazer aquela análise marota. Bora lá. Bom, em azulzinho, nossa ponte legado, uma só apenas. Aqui essa linha tracejada, um tracejado um pouquinho maior, a gente tem aí a nossa média, que foi de 55 FPS. Aqui em cima a gente tem esse tracejadinho menor, nossa linha de 60 FPS. E aqui a nossa linha de 30. Então vamos reparar aqui. Abaixo de 30 a gente tem um pontinho aqui, um frame. Praticamente dois frames no teste inteiro. Esse aqui ficou na margem, né? Considerando que foi um teste que deu 55 de média, você ter um frame ali próximo dos 30 não significa grande coisa. A gente ainda teria uma gameplay interessante, né? Eu diminuiria ainda as qualidades gráficas para a gente poder jogar acima dos 60, mas a gente não teria nenhum tipo de engasgada no que diz respeito àquelas engasgadas stuttering, aquelas travadinhas chatas. A gente não teria uma taxa ainda acima de 60, mas como eu falei para vocês aqui, nesse caso é só diminuir um pouquinho as qualidades gráficas, diminuir um pouquinho do filtro, mas travamento a gente não teria nenhum. Tá muito interessante e ainda seria muito bacana a gameplay. Vamos aí analisar com duas pontes legado. Bom, aqui a gente tem um abaixo aqui, outro aqui, muito parecido. Duas pontes com uma, se a gente analisar até o gráfico das duas é muito parecido mesmo. A gente tem um pouquinho mais de consistência aqui em duas, mas nada que justifique que a gente possa falar que é melhor você ter duas, enfim. Na verdade, jogando a gente não perceberia qualquer diferença entre as duas. Isso aqui é um gráfico que vocês estão vendo, mas na hora da gameplay daria na mesma você usar uma ou duas. Azulzinho uma, vermelhinho aqui meio alaranjado, duas pontes legado. Vamos para nossa HB agora. A gente tem aqui um framezinho aqui abaixo dos 30, outro aqui e mais alguns aqui. Mas muito parecido também os desenhos do gráfico, enfim, a gente teria uma gameplay parecida nos três casos. A gente não teve nenhuma queda brusca de FPS. Tivemos alguns frames abaixo dos 30, nos três casos, na verdade. Então aqui nesse caso também não justificaria a compra de uma ponte HB, rapaziada. Tá muito parecido aqui o desenho, o gráfico, os frames, não tem nenhum frame assim muito abaixo dos 30 que daria aquela engasgada no jogo. Tá muito, muito parecido. Então nesse caso aqui, esqueçam ponte HB. Bom, rapaziada, em relação a FPS médio, mínimo e máximo aqui no Shadow of Mordor, pontezinha HB não mostrou qualquer vantagem, mas vamos fazer aquela análise marota, aquela análise um pouquinho mais completa. Bom, aqui a gente tem o gráfico de uma ponte legado apenas. Aqui nós temos a linha tracejada, que é de nosso FPS médio, 126, a linha dos 60 e dos 30. A gente tem um framezinho aqui, abaixo de 60, tem outro aqui abaixo de 30. E aqui no finalzinho, mais 2 frames. Tivemos aí pouquíssimos casos em que a gente teve uma queda, enfim, isso aqui pode ter ocorrido por uma variação do próprio sistema, enfim, não se mostra uma constante no meio do jogo, então a gente teria uma gameplay muito fluida, muito consistente ainda, com uma ponte. Vamos analisar aqui com duas. O desenho é muito parecido, inclusive, né? Duas e uma, agora duas pontes legado. Aquela quedinha aqui, ó, um framezinho perdido aqui. Vamos ver se a gente tem algum no final. Não, nenhum framezinho perdido no final. Mas muito parecido
em termos de fluidez, em termos de geração de frame, uma e duas pontes legado. Ficou muito parecido. E vamos lá para uma ponte HB. A gente não teve aquela quedinha, quase aqui beliscou os 60. Mas está muito parecido com duas pontes, com uma ponte, ponte HB, está muito igual. Inclusive o desenho, a maneira com que foram gerados os frames, está muito parecido. No caso do Shadow of Mordor, rapaziada, teríamos uma gameplay muito boa, uma gameplay muito eficiente, usando uma ponte antiga, duas pontes antigas, uma pontezinha HB. Então nesse caso também a ponte HB não mostrou qualquer tipo de vantagem. Não faria sentido também investir numa ponte HB para quem quer jogar Shadow of Mordor em 4K. Mas vamos lá, as análises continuam e tem mais alguns games pela frente aí. Bom, chegou a vez da gente fazer uma análise mais detalhada no The Division. Vocês perceberam que em termos de FPS médio, mínimo e máximo, a ponte HB não mostrou qualquer tipo de vantagem. Vamos ver aqui na hora da geração de frame a frame, ela se mostra mais eficiente. Bom, aqui nós temos, vocês já sabem, azulzinho aí, uma ponte legada apenas. Aqui nossa linha tracejada é do nosso FPS médio, que foram 72. Aqui nós temos a linha de 60 e a linha dos 30. Bom, aqui a gente tem algumas quedas aqui, um framezinho na verdade beliscando 30. Depois todos esses daqui meio gatos pingados, outro aqui beliscando 30. Aqui também, aqui a gente tem um aglomeradinho um pouquinho maior de alguns abaixo de 30. Isso aqui sim poderia causar uma pequena travadinha no jogo, um stuttering, uma pequena engasgadinha. Vamos ver até o final. Vamos ver aí se com duas pontes legadas a gente teria essas engasgadinhas também. Vamos lá. Bom, em termos de desenho, da maneira com que os frames foram gerados, está muito parecido, inclusive. Aqui com duas pontes legadas a gente também tem alguns gatinhos pingados aqui, beliscando os 30 abaixo. A gente tem o FPS médio aqui que também foi de 72. Aqui aquele aglomeradinho que a gente também tem no caso de uma ponte legado, um pouquinho mais aqui em duas pontes, a gente teria uma engasgada um pouquinho maior, talvez. Mas muito parecido. Uma e duas pontes, nesse caso aqui, daria na mesma. Vamos ver aí com uma ponte HB. Aquele gatinho pingado aqui, assim como temos nos outros, né? Até um pouquinho mais abaixo agora na HB. Aqui alguns frames chegando próximo dos 30. E aqui aquele aglomeradinho um pouquinho melhor, na verdade. Tá? Aqui a ponte HB. Mas assim, nada que justifique também uma compra por causa de um pedacinho aqui que se saiu melhor. Na verdade tá parecido com uma ponte. Acho que uma ponte legado e a ponte HB se saíram melhor do que duas pontes legado. Mas tudo muito parecido. Isso aqui na hora da gameplay a gente não conseguiria dizer se você está usando uma ponte HB, uma legado, duas legado. Sem saber previamente, a gente não conseguiria adivinhar. Tá muito parecido. Mais uma vez aí, a ponte HB não se mostra eficiente, ou então com uma eficiência que justifique, né, gastar esse dinheiro. Enfim. Mas vamos lá. Temos aí, eu acho que mais 2 ou 3 jogos pela frente para fazer a análise. Mas por enquanto tá tudo muito parecido. Tanto faz uma ponte legado, duas, uma HB, enfim. Vamos lá, vamos continuar aqui com as análises.
Bom, chegou a vez da gente fazer uma análise um pouquinho mais detalhada em cima do The Witcher 3. Vocês viram que em FPS médio, mínimo e máximo a ponte HB mais uma vez não se mostrou superior às outras, mas vamos lá. Vamos analisar aqui uma pontezinha legada. Aqui a gente tem aquele tracejado do nosso FPS médio que vocês já conhecem, 79. A gente teve 79 FPS médio nos 3 casos aqui no The Witcher 3. Bom, aqui a gente tem a linha dos 60. A gente tem alguns gatos pingados aqui abaixo dos 60. Nenhum chegou próximo dos 30. Isso aqui, uma pontezinha legado. Vamos lá para duas pontes legado. Muito parecido, até parece que é o mesmo gráfico, só muda a cor mesmo. Tem alguns gatos pingados aqui abaixo dos 60, nenhum perto dos 30. Ó, muito parecido. E vamos aí para a pontezinha HB. Parece que eu estou vendo o mesmo gráfico, alguns frames aqui abaixo dos 60, nenhum próximo dos 30, muito parecido aqui no The Witcher 3, uma ponte legado, duas HB, tudo muito parecido. Então, rapaziada, no The Witcher 3 também a ponte HB não mostrou uma superioridade que faça com que a gente precise comprá-la. Mas vamos lá, tem mais um teste, mais um gamezinho para a gente analisar. Quem sabe nele a ponte HB mostre alguma superioridade. Bom, rapaziada, finalizando os nossos testes Rise of the Tomb Raider, vamos fazer uma análise completa dele. Vocês perceberam que em termos de FPS médio, mínimo e máximo, mais uma vez a ponte HB não mostrou superioridade alguma. E vamos fazer aqui a análise mais completinha. Bom, aqui nossa linha tracejada, nosso FPS médio, 82, no caso aqui uma ponte legado. Aqui vocês desconsiderem porque aqui é o loading entre uma parte do bench e outra. Aqui também, mesma coisa. São 3 pedaços o bench. Não sei se vocês lembram do bench certinho. Mas aqui a gente tem o primeiro pedaço do bench, que é na neve. Enfim, a gente tem um loading. Depois a gente tem, acho que naquela parte que tem água caindo e não sei o que. Aí mais um loading. Depois a gente tem a floresta ali. Então aqui a gente desconsidera esses 2 pedaços na verdade. Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas quedas aqui para baixo de 60. Nenhuma abaixo de 30, pelo menos não aqui enquanto o bench estava rodando. Aqui mesma coisa. A gente tem aqui dois gatos pingados aqui. Beliscou 30 FPS. O resto está tudo muito parecido. Aqui a gente tem aquela queda do loading. Aqui também mais um gato pingado aqui. Um framezinho perdido abaixo dos 30. Esse aqui é uma ponte legado. Vamos ver 2 pontes legado. Rapaziada, parece que eu estou vendo o mesmo gráfico, só mudou a cor, na verdade. Tá muito parecido. Aqui os mesmos, né? Gatos pingados aqui abaixo dos 60. Aqui também a gente desconsidera. Muito parecido mesmo. A gente teve a média aqui de 82 também. Muito parecido. Aqui também o gatinho pingado aqui. 30 FPS. Framezinho perdido. Vamos ver se na HB a gente teve uma melhora. Definitivamente parece que a gente está vendo o mesmo gráfico, só mudou a cor. Os 3, muito parecidos. Tá lá alguns gatos pingados aqui, abaixo dos 60. Assim como a gente teve também com Dual Bridge. Com Single também.
Aqui a gente até teve umas quedas para baixo de 30 com HB. Aqui um gato pingado aqui, abaixo de 30. Mas tudo muito parecido. Bom, como já era esperado, também no Rise of the Tomb Raider, a ponte HB não mostrou qualquer tipo de superioridade em relação a uma ou duas pontes legado. Bom, rapaziada, esses foram os testes. Eu acho que não é preciso ser nenhum gênio para perceber que a ponte HB não mostrou qualquer vantagem que justifique a compra dela, pelo menos não para esses jogos testados. Bom, não podemos afirmar que no futuro não precisaremos de uma ponte com uma banda maior, uma ponte HB, com a evolução dos jogos, maiores resoluções, enfim. Mas, de qualquer forma, fazer uma compra relacionada à tecnologia, uma compra que não tem um impacto direto no presente momento, parece que é uma coisa muito irracional de se fazer. Bom, parece que temos mais uma vez a Nvidia sendo a Nvidia, farmando um goldzinho em cima da sua inércia, da sua desinformação e do seu consumismo. Bom, rapaziada, o videozinho é isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, ele foi feito com muito capricho, com muito carinho para vocês. Se você achou interessante, se te informou um pouquinho, se te distraiu, compartilhe com seus amigos. Brigadão pela moral, obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários, likes, pelos compartilhamentos principalmente. Esperamos aí nos próximos dias ou semanas receber 2 GTX Titan pra gente fazer os testes pra vocês também. É isso aí, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Abração, até os próximos vídeos. Tamo junto. Fui!